Olá, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é traçar os pontos de potencial. A gente sempre define se os elementos estão em curto-circuito, em série ou em paralelo pelos pontos de potencial que eles ocupam, tudo bem? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente tem aqui um ponto de potencial, lembrando que o potencial é a energia que existe em cada carga da corrente elétrica. Quando essa corrente passa por um determinado elemento, o ponto de potencial muda. E quando ela continua por um fio sem nenhum elemento, o ponto de potencial é o mesmo. Então, a gente tem que saber que quando um elemento está entre os mesmos dois pontos de potencial, isso significa que é um curto-circuito. Aqui são os iguais, né? Pontos de potencial iguais entre os dois lados. Em paralelo, são os mesmos. Como assim? Significa que dois elementos estão com os mesmos pontos. Por exemplo, um resistor aqui está entre C e D e o outro está entre C e D, significa que os dois resistores estão entre os mesmos pontos e com isso eles estão em paralelo. E daí, em série, são dois pontos diferentes, né? Conectados por um igual. Por exemplo, se eu tenho um ponto entre C e outro ponto entre E e D, é porque eles têm um ponto em comum, que é o E, mas os outros dois pontos são diferentes, então eles estão em série. Aqui eu tenho os pontos A e B e eu quero descobrir a resistência entre esses dois pontos, né? Eu venho aqui e traço um outro ponto, porque a corrente passou por aqui, já percorreu um resistor, já é um ponto de potencial diferente. E daí, aqui eu tenho o potencial C. Aqui, se você pensasse, teria um ponto de potencial diferente, né? Mas vamos ver aqui, ó. Eu tenho um ponto de potencial C aqui, que o fio é o mesmo, então o potencial vai sendo transmitido, né? Aqui é C, aqui é o mesmo fio e aqui é C. Então, não existe a formação de uma diferença de potencial entre esse resistor aqui. Se existe um outro fio, né, entre os terminais desse resistor que ele não ofereça nenhuma resistência, isso vai significar que não vai existir nenhuma diferença de potencial nesse elemento e a corrente vai preferir passar por aqui. Então, não tem nenhuma saída a não ser, no caso, excluir esse resistor, porque ele vai estar em curto-circuito entre os mesmos dois pontos. Daí a gente vem aqui e analisa, né? Aqui é C, aqui passou por um resistor, não tem nenhum outro fio levando ele aí para outro lugar. Então, aqui eu vou dizer que é um ponto E. Vou só determinando umas letras aí, as letras que eu quero para fazer de ponto de potencial. Aqui passou por outro resistor, então eu vou dizer que aqui é D. Só uma outra letra, né? Aqui o fio é o mesmo, então aqui é C. Aqui o fio é o mesmo, então aqui é C. Tá? Então, eu já tenho todos os pontos traçados aí. Como aqui o fio é mesmo, aqui é B, né? Então, perceba, esse aqui a gente já excluiu, já está em curto-circuito. Esses três aqui estão em série, mas veja que os mesmos potenciais aqui. Então, depois a gente vai ver aí que eles vão entrar em curto. Esses aqui, eles estão em paralelo, porque os dois estão entre C e D. Então, quando a gente tem os mesmos pontos, né, entre um resistor aqui, dois ou mais resistores, então a gente está em paralelo. E esses dois aqui também estão em paralelo, porque os dois estão entre C e B, C e B. Então, eu venho aqui e reorganizo esse circuito, ó. Eu tenho o ponto A, venho e pego um resistor. Aí, eu caio aqui direto no ponto C. Isso aqui está em curto-circuito, já exclui. Venho aqui, tenho dois resistores entre C e D e C e D. A ordem não importa, tá? Eu estou fazendo numa ordem aqui que eu preferi fazer, mas você poderia fazer de outra forma. Tenho aqui C e D, C e D. Venho e coloco dois resistores em paralelo entre C e D. Venho aqui, C e E. Tenho aqui um resistor que está entre C e E, né? Um potencial em C e um potencial em E. Tenho um aqui entre D e E, venho aqui e coloco um resistor entre D e E. Então, aqui, perceba que eles vão ter essa associação aqui, mas quando chega aqui no E, não tem mais para onde ir, não tem mais um caminho a percorrer. Isso significa aqui que todos eles estão em curto-circuito. É o que eu falei para você aqui, ó. Por mais que essa corrente, ela tem duas opções. Quando a corrente elétrica chega aqui, ou ela passaria, né, para cá,
de forma reta, ou ela faria essa volta toda aqui. Como no final não vai ter diferença de potencial, se a gente fizer, esses três estão em série, né? Se a gente faz, dá 3R, no caso 600 ohms. Mas daí vai ficar 600 ohms entre C e C, que vai ser mais um em curto-circuito, que daí os mesmos potenciais aqui. Se a gente faz a associação desses três resistores, considera só os três, né? Então, se a gente faz a associação desses três resistores, no final vai dar um resistor de 600 ohms, que vai estar entre os mesmos potenciais, então esse aqui também não rola. Como a corrente já não vai estar aqui, né, esses três aqui vão estar em curto-circuito, esse resistor aqui, acaba que esse potencial também vai ser entre C e C. Porque quando eu tiro esse potencial ali de C e D, ou até mesmo se a gente fizesse, né, em paralelo aqui esses dois, C e D e C e D, a gente veria que não teria para onde a corrente continuar, né? E um dos pré-requisitos é que a corrente tenha um caminho contínuo entre os dois polos de uma fonte de energia para que ela consiga se desenvolver. Então, mesmo que a gente fizesse aqui em paralelo, teríamos dois pontos de D com C e C aqui, e essa corrente não teria para onde ir depois de D, né? Logo, esses resistores aqui também estão em curto-circuito. Aqui, então, a corrente, ela faz o quê? Ela vem aqui, ela desce e vem por aqui. Ela chega aí para cá? Não, ela não chega a vir para cá, porque ela vai ver que aqui não vai ter diferença de potencial. E quando não tem diferença de potencial aqui, ela vê que nesse todo aqui também não vai ter diferença de potencial, então ela desce. Tá? Como aqui ela já viu que não tem diferença de potencial, para passar por esse resistor aqui, ela teria que fazer esse caminho. Como ela não fez esse caminho, ela simplesmente não passa por esse aqui, que também está em curto-circuito. Então, ela vem aqui, faz o dela aqui, dá a voltinha, né? Como aqui existe sim uma diferença de potencial, né, de C para B, e também, mesmo que a gente faça aqui a associação desses dois, né, entre C e B, vai ter um caminho contínuo para depois seguir a corrente, né? Não vai ser igual aqui que a gente faz C e D, e depois de D não tem nenhum caminho. Aqui tem um caminho do B. Então, aqui é um caminho viável para a corrente vir. Então, ela desce aqui, passa por esses dois, né, e depois continua o caminho. Então, aqui a gente já viu que isso aqui tudo está em curto-circuito, porque não tem para onde a corrente vir aqui. Então, te dei duas formas, né? Analisando o caminho da corrente aqui, vendo os resistores um a um, ou também reorganizando o circuito pelos pontos de potencial. Quando você reorganiza, vê que aqui não tem nenhum caminho viável, logo isso aqui tudo está em curto-circuito. Quando isso aqui tudo está em curto-circuito, a gente vai ter a corrente passando pelo resistor A, faz o paralelo ali desses dois resistores e depois vai para B. Então, eu reorganizei aqui A, depois passa em paralelo. Como fica 200 e 200, né, em paralelo, 200 dividido por 2 fica 100. Fica 200 ohms com 100 ohms em série, dá 300 ohms de resistor equivalente, e assim a gente tem o resultado.